Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Jesus em breve voltará e vai pegar esse mundo aqui de surpresa. Mateus capítulo 24, Jesus falou: cuidado que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo ser o Cristo, enganarão a muitos. Leis de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. É um sermão profético. Leia a Bíblia. A profecia que diz que Jerusalém seria uma pedra pesada para todas as nações da terra. Jerusalém é um relógio de Deus. Jesus vai voltar em breve e vai pegar esse mundo aqui de surpresa. Ele diz assim, como foi no dia de Noé: comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca, eles não perceberam. Veio o dilúvio, destruiu a todos. Como foi também nos dias de Ló, cidade de Sodoma e Gomorra. 5 cidades, todo mundo era gay. Choveu fogo e enxofre do céu. Jesus falou: assim será também na vida do Filho do Homem. Eles não perceberam. Leia a Bíblia. Está escrito que tudo quanto foi escrito nesse livro foi escrito para aviso nosso. A vontade de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Profecia. A Bíblia fala que profecia está falando de coisas que foi dita 2.600 anos atrás. Por exemplo, o profeta Daniel: no fim dos tempos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. E que adianta tanta ciência? Se o hospital está lotado, está cheio de violência pelas ruas. O profeta Oséias, ele escreveu assim: na terra não há conhecimento de Deus, só prevalece a mentira. Você sabe por que a Bíblia diz para você não amar o mundo? Porque aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Você sabe o que é mundo? Política. Você ainda acredita em direita e esquerda? Política. A Bíblia diz: o Deus desse mundo é o diabo. A esquerda, política e direita, quem manda, quem governa politicamente o mundo é o diabo. E o que o diabo faz? Jesus falou em João 10:10: ele veio para matar, roubar e destruir. Ele usa política, cria várias guerras, e o povo vai lá para defender a pátria amada e idolatrada. Não é? Você vai pegar uma arma para defender político? Você vai matar o teu próximo para defender político? A política é do diabo. A igreja não precisa de política. Mundo é religião. O mundo ensina você a respeitar a religião dos outros. Deus não vai respeitar a religião de ninguém, você pode ter certeza disso. A Bíblia diz que Deus enviou seu filho para morrer numa cruz. Ele não enviou Maomé, não enviou Buda, não enviou ninguém mais. Nem Maria, nem mais ninguém. Ou o homem aprende a respeitar as profecias, porque Deus quer salvar o homem, ou vai ser destruído. 8 pessoas escapou do dilúvio. Somente 8. Isso é a justiça de Deus. Deus é justo. A gente, quando nós não somos enganados, roubados, né? A gente não pede justiça. Pois é. Tem o dia da justiça também. Lá em Lucas 21, Jesus falou assim: será um dia de vingança, para que se cumpra tudo aquilo que foi escrito. Não deram ouvidos. Geração de Noé não deu ouvido. Sodoma e Gomorra não deu ouvido. Está na história. Não está só na Bíblia. É só estudar arqueologia que você vai ver que existiu um dilúvio. Todas as culturas da terra falam sobre o dilúvio. Existiu realmente. Jesus não é mentiroso. Por isso que mataram ele. Religião, cultura, também é mundo. O que a cultura ensina? Hein? Rock and roll? O diabo é pai do rock. É isso que a cultura ensina? Funk? Você não sabe o que é música? A música é harmonia, melodia e ritmo.
A letra é o de menos. O corpo, o nosso corpo, espírito, alma e corpo. Por isso que a música tem tanta influência. E tudo isso gera idolatria. Política, religião e cultura. Tudo isso gera idolatria. Você deixa de adorar o verdadeiro Deus e você passa a adorar a criatura. Romanos capítulo 1 diz: amaram mais a criatura do que o Criador. Toma cuidado. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Hebreus 9:27 diz: está ordenado ao homem morrer uma vez, depois segue o juízo. Onde que Deus vai respeitar a religião que prega sobre reencarnação? Se Jesus ressuscitou no mesmo corpo, aonde que Jesus vai respeitar catolicismo que prega purgatório que nunca existiu? Foi Jesus quem pagou a dívida, está pago. Aonde que você vai rezar missa para morto? Então, se você continuar respeitando religião, seguindo futebol, cultura, seguindo a política desse mundo, o seu fim é lago de fogo e enxofre. Terão que ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Não estou mandando você procurar a igreja evangélica, não. Longe disso. Busca Jesus. Jesus está em todo lugar, inclusive nesse trem. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém, tá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus falava isso porque nem todo mundo quer ouvir. Aliás, o apóstolo Paulo fala que no final dos tempos iriam tampar os ouvidos para não ouvir a verdade. Não querem ouvir. Romanos 1:28 diz: não se importaram de ter conhecimento de Deus, por isso Deus os abandonou as suas paixões infames. Homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza e abominação. É por isso que a ONU odeia esse livro. Por isso que a ONU patrocina ativista gay, ativista drogados, né? Para destruir a fé do povo. O diabo sabe. A Bíblia fala que o diabo é o Deus desse mundo, é o Deus desse século. Está escrito em 2 Coríntios 4:4, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos falam que acreditam em Deus, mas não conseguem acreditar na Bíblia. Acreditam numa estátua, acreditam em morto, mas não conseguem acreditar na Bíblia. Porque a Bíblia diz que a fé não é de todos. A fé é um dom de Deus. Você precisa crer e ser batizado para ser salvo. Como crerão se não há quem pregue? Foi por isso que Jesus deu uma ordem: ide pelo mundo inteiro pregar o evangelho a toda a criatura. Ele não mandou vender estátua, ele não mandou vender nada. Ele mandou apenas pregar o evangelho. Só religião, quem controla é o diabo. Política, cultura, é o mundo. Por isso que a Bíblia diz: se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. E se você ama o mundo, você se torna inimigo de Deus. Aonde que a igreja precisa de Bolsonaro? Diga. Os mesmos pastores que apoiaram o Bolsonaro apoiaram o Lula lá atrás. Isso é um fato real, filho. Igreja vive de lucro. Igreja não, né? O comércio religioso, católico, evangélico, espírita vive de lucro. A Bíblia não é mentirosa. A Bíblia fala que religião é uma causa de grande lucro. Dinheiro, né? Money. Encher o bolso, né? Às custas do sangue do Cordeiro. Só que ninguém aqui nesse trem é inocente. Viu? Ninguém na sua cidade vai ser inocente. Deus enviou o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E você sabe disso. E se você não se arrepender, não se converter, não adianta querer culpar os pastores, querer culpar o padre por ter ensinado mentira. Não, você vai ser culpado de você mesmo. Foi derramado um sangue na cruz, filho. Filho de Deus, o próprio Deus veio aqui pagar a nossa dívida. Por isso que ele não vai tolerar a religião de ninguém. Você pode ter certeza disso. 8 pessoas escapou do dilúvio. Só 8. Está pensando que esses ricos, que esses políticos vão escapar? Vão escapar não, filho. A gente está vendo as guerras acontecendo. São profecias. Guerra da Síria, está na Bíblia, Isaías 17. Guerra lá de Israel com aqueles
de Gaza. Amós capítulo 1. Agora a Turquia já está querendo entrar também. Está tudo na Bíblia. Ezequiel 38. Jesus falou: haverá guerras, rumores de guerras, fome, peste e terremoto. Em um ano desse governo comunista, já foi 1 bilhão de débitos, 1 bilhão de dívida, só nesse primeiro ano. Se o povo soubesse o que é comunismo, viu? O povo não perdia tempo com eleição, o povo ia orar, buscar a Deus. Em 1962, a União Soviética arrancou 12 pastores, arrancou os olhos com arame. Isso é comunismo, viu? Esse povo que gosta de comunismo. Sabe o que o país comunista faz com os gays? Matam. É isso que esse governo quer: dividir o povo, enganar o povo, para destruir o povo. E o povo fica acreditando em Rede Globo. O povo devia acreditar na Bíblia. Jesus falou assim: todo o povo dividido não subsiste. É isso que o diabo faz. Ele divide na política, esquerda, direita. Ele divide. Ele divide no futebol, na cultura, no estilo de música. Ele põe um contra o outro. Religião, ele põe um contra o outro. Por isso que o diabo é o Deus desse mundo. Ele consegue enganar tanta gente. A Bíblia diz que ele enganou todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Ele enganou 1/3 dos anjos. É o que diz a Bíblia. E por que o povo não dá ouvido para a Bíblia? Por que o povo prefere escutar mentira? O profeta Ezequiel diz, capítulo 13, o povo gosta de escutar mentira. O padre conta mentira, todo mundo acredita numa estátua muda e surda. O espiritismo conta mentira, o povo vai atrás de morto. A Bíblia fala para você clamar a Deus, porque Ele é o único que te ouve. Maria está morta, Maomé está morto, Buda está morto. Jesus, ele ressuscitou, dividiu a história antes dele e depois dele. Ele não precisa de nada. Ele só precisa que você se arrependa para te salvar. Creia no Evangelho. Hebreus 9:27 diz: estava ordenado ao homem morrer uma vez, depois segue o juízo. Depois não tem mais o que fazer, não. Jesus contou a história de 2 homens. Um rico vivia sua vida regalada esplendidamente, comprava tudo o que queria, tudo o que desejava. E um mendigo, está lá em Lucas 16. Leia com calma esse texto. O mendigo morreu. A Bíblia diz que os anjos vieram, pegaram ele e levaram ele para o paraíso. O rico morreu, foi direto para o inferno. Não veio anjo nenhum, caiu no abismo. A primeira coisa que esse rico foi fazer no inferno, Jesus falou assim: quão difícil é o rico entrar no reino dos céus. Mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. E o povo correndo atrás da riqueza, né? Porta de lotérica para tentar ficar rico. Não venda sua alma pro diabo. O diabo está comprando muita gente. O rico falou assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Lá no inferno, ele reconheceu quem era Abraão. Manda o Lázaro. Ele reconheceu o Lázaro. Era o mendigo que ficava na porta dele pedindo comida e ele não dava. Cheio de ferida, pobre, miserável, não tinha nada, mas ele tinha um nome. O nome dele estava escrito no livro da vida. Pede para o Lázaro sair do céu, vim para o lado de cá, molhar o dedo na ponta da minha língua. Eu estou atormentado nesse fogo. Jesus falou: não. Você lembra que na tua vida você gozasse os bens? E o outro lá só se lascou? Hein? Você lembra enquanto você estava ali no shopping, passeando, toda perua? E o outro lá se lascando? Que não tem nem o que comer? Eu tenho dó desses ricos. Eu tenho dó. Um morador de rua é mais feliz do que esses ricos que estão lá no Planalto, em Brasília. Ele é mais feliz do que esses príncipes sheiks que estão tudo lá andando de carro importado, banhado a ouro.
Tenho dó deles. A Bíblia fala assim: ai de vocês ricos, chorar e prantear pela miséria que vão vir sobre vocês. Vai ser duro o juízo. Jesus falou que está vindo um juízo tão grande sobre essa terra, qual nunca houve nem haverá jamais. Jesus falou: não, ninguém pode passar de um lado para o outro. Quem está no inferno não pode passar para o céu, quem está no céu não pode passar para o inferno. Então não existe aquela teoria do catolicismo de purgatório. Isso é mentira. Aí o rico fala assim: então manda o Lázaro descer lá na terra, falar com a minha família. Morto não pode vir aqui, Jesus falou. Na terra eles têm a lei e os profetas. Ouçam-nos. Você tem uma Bíblia, leia ela. Acredite nela. Não estou pedindo para vocês seguir homens. Nem pedindo para vocês procurar igreja nenhuma. Você precisa procurar Jesus. Ele está vivo. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Você sabe o que é isso? Você já conheceu alguém que cometeu suicídio? Eu já tive amigos que cometeram suicídio. E sabe por causa do quê? Pecado. Pecado. Apesar das pessoas quererem ignorar o pecado é um fardo pesado. O ser humano não consegue carregar. Por isso que Jesus falou: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. De coração encontrareis descanso para a vossa alma. Um colega meu colocou a mão no fio de alta tensão, morreu torrado. Torrado. Nasceu dentro de uma igreja Assembleia de Deus, era baterista da igreja, não é? E aí foi adulterar com a mulher do pastor. Aí foi morar com a mulher do pastor. A loiraça, bonitona. O resultado foi esse: salário do pecado é a morte. É um fardo pesado. Eu não sou, meu fardo é leve, meu jugo é suave. 1985, eu estava lá no Rock in Rio fumando maconha, bebia cachaça, saía de um boteco e ia para outro boteco, enchendo a cara de cachaça. Isso é vida? Isso não é vida, isso é morte. Sodoma e Gomorra. Toma cuidado, filho, para você não ser massa de manobra com essas internet da vida, falando que você nasceu gay. Sodoma e Gomorra eram 5 cidades, todos eram gays. Deus falou assim: peraí que eu vou descer lá para ver isso aí de perto. Ele desceu mesmo, veio com 2 anjos. Ele ficou lá conversando com Abraão. Os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra. O sobrinho de Abraão estava lá: sai daqui porque Deus vai destruir essa cidade. Eles correram. Corre e não olha nem para trás. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Você está pensando que isso aí é historinha de cinema? Falar em cinema, cada dia que eu vejo é uma situação pior que a outra. O super-homem ficou grávido do Godzilla. Quanta estupidez, hein? Quanta idiotice. Isso é a cultura que o mundo ama. Super-homem. O super-homem virou gay? Ficou grávido do Godzilla? Que palhaçada que é essa? O super-homem já foi criado para zombar de Jesus Cristo. Foi 2 judeus que criou o super-homem para zombar de Jesus Cristo. Toma cuidado, esse mundo jaz do maligno. O Deus desse mundo é o diabo. Se você quiser ser enganado, seja enganado. Eu tenho por obrigação pregar o evangelho para você ser salvo. Eu tenho que falar a verdade, porque eu te amo. Quem ama fala a verdade. Quem ama não quer que o próximo vá passar a eternidade no inferno, não. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu e levou os nossos pecados na cruz. Você é escravo do pecado? Quando a gente fala que Jesus está vivo, é porque Ele pode te ajudar. Ele pode te socorrer. E você não precisa pagar 1 centavo. Viu? Você dá dinheiro para pastor, não. Corre para salvar a tua alma. Nós saímos de Sodoma e Gomorra correndo. Choveu fogo e enxofre do céu.
Leia Lucas 21, Lucas 17, Mateus 24, Marcos 13. É o sermão profético. Jesus está falando sobre Sodoma e Gomorra. Choveu fogo e enxofre do céu. O apóstolo Pedro fala assim: eles foram reduzidos a cinzas e deixados como exemplo. Não caia nesse erro de dar ouvido para essa mídia satânica. As minhas ovelhas, elas ouvem minha voz. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Significa que Deus fala, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus foi derramado na terra. Por isso que quem tiver sede, ele fala assim: quem tiver sede, vem e beba. Beba de graça da água da vida. De graça. Por que estão pagando para ser enganado? Estão pagando para adorar o diabo. Apocalipse 9, versículo 20 fala assim: não querem se arrepender, não querem se converter. Conversão é mudar de vida, mudar de direção, mudar de caminho. Você está no caminho da destruição, no caminho da morte. Você não quer mudar? Jesus falou assim: vocês não querem vir a mim para vocês terem vida? Aonde que beber cachaça é vida? Hein? Eu já bebi. Aonde que fumar maconha é vida? Eu já fumei. Aonde que sair por aí se prostituindo é vida? Isso é morte, filho. O salário do pecado é morte. É o que a Bíblia ensina. Venha a mim para você ter vida. Beba de graça da água da vida. Leia as Escrituras, filho. Elas falam de mim, disse Jesus. As palavras que eu disse são espírito e vida, disse Jesus. Para de acreditar em televisão, para de acreditar em youtuber. Vocês estão seguindo homens, não querem se arrepender. Apocalipse 9, 20. Porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Isso é muito triste. A gente vê uma geração inteira, como foi a geração de Noé, sendo destruída porque quiseram. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a terra. O Espírito Santo de Deus veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que ele dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Deus, ele fala. A Bíblia diz no Salmo 115: os ídolos dos povos são prata e ouro, são obra da mão dos homens, tem boca, mas não fala. Você já viu alguma estátua falando? Outro dia até eu vi o padre famoso aí, como é que é? Esqueci o nome dele. O padre famoso falando de uma estátua, falar com ele, ele sai correndo. É lógico, ele sabe que é uma mentira. A Bíblia diz que o ídolo é uma mentira. A imagem de escultura é uma mentira. Não pode fazer nada. Mas Deus é a verdade. E Ele está esperando você clamar a Ele, para Ele poder te ajudar e te socorrer. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente no dia da angústia. É chegado o fim dos tempos, Jesus vai voltar. É só o princípio das dores. Correrão de uma parte para outra. Daniel 12:4. A ciência se multiplicará. Não adianta correr. Corre para cá, corre para lá. Busca aqui, busca ali e não acha. Jesus falou: quem me busca, acha. Quem pede, recebe. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas não serão acrescentadas. Não perca seu tempo, filho, com coisas inúteis. O que você vai aprender com a Netflix? Hein? O mundo jaz do maligno, diz a Bíblia. O Deus desse mundo. 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo escreveu assim: o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Você sabe que tempo que nós estamos vivendo? O cumprimento das profecias. Conhece a igreja de Laodiceia? Eu sei que tem muita gente aqui que vai em alguma igreja, né? Mas você conhece a igreja de Laodiceia? É a igreja do fim dos tempos. Você sabe o que essa igreja tem? Ela não tem nada. É uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Apocalipse 3. O que a igreja de hoje tem? Rico. Não é? A igreja de hoje só tem rico.
Só dinheiro. Ou então pobre querendo ficar rico. É o que a igreja de Laodiceia tem. Mas ela é desgraçada, não tem salvação, porque nunca se arrependeu. Ela ama o mundo. E quem ama o mundo é inimigo de Deus. Pobre, não tem amor com ninguém, só ama a si mesmo. Cega, não tem visão espiritual, é materialista. A igreja de hoje é materialista. Cega, pobre, nu, cheia de pecado. A igreja de hoje aceita tudo. Igreja da maconha, tem igreja da Beyoncé, igreja do Maradona, igreja para os gays, tem igreja para todos os gostos hoje, para agradar todo mundo. Uma igreja miserável, não tem poder para curar paralítico. A sombra do apóstolo Pedro, isso é apóstolo, não é esses Valdomiro da vida não. A sombra do apóstolo Pedro curava os doentes na rua. Era um homem cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, esse era um apóstolo de verdade. Sofria por causa do evangelho. Cuidado que você não seja enganado. Jesus avisou. A Bíblia é um aviso pra gente. Jesus falou que viria muitos escândalos. É necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele por quem vem os escândalos. Melhor seria ter amarrado uma pedra no pescoço e se atirado no mar, do que causar escândalo a um desses meus pequeninos. Toma cuidado. A gente está vivendo dias maus. O comunismo já invadiu o Brasil faz muito tempo. Fernando Henrique já era comunista. Sabiam disso? A favor da maconha. Lá atrás o Fernando Henrique já era comunista. Sustentaram um dragão. Agora o dragão vai se alimentar de vocês. Não é? O diabo conseguiu enganar todo mundo. Enganou pastores que não são pastores. Enganou crentes que não são crentes. Enganou pessoas que se dizem ser sábias, inteligentes, estudadas. Agora você vai ver o resultado. Fome, guerra, peste. Aliás, né? Ó, vocês estão acreditando nisso aqui, ó? Hein? Vocês estão acreditando nessa porcaria que vocês tomaram? Ai de vocês, filho. Um cantorzinho de 30 anos, um cantorzinho evangélico caiu morto em cima do palco. Você acha que foi por causa do quê? Foi por causa disso aqui, ó. Foi por causa disso aqui, ó, que ele morreu, ó. Essa porcaria que vocês tomaram. O diabo sabe muito bem como enganar vocês. Enganou direitinho. Há anos eu pregando nesse trem, pregando na rua. E o povo tampando o ouvido, chamando guarda para me jogar para fora. Joga para fora. E joga. Chama a polícia. Quantas vezes me chamaram a polícia para me parar a pregação? Agora vocês vão ver o que vocês vão comer. Toma cuidado. Ainda Jesus está de pé, chamando você para se arrepender. Amanhã pode ser tarde demais. Tomaram um veneno achando que ia ficar curado, não é? Tomaram essa porcaria acreditando em governo, acreditando em OMS, acreditando em ONU. Tomaram esse lixo, não é? Cantorzinho evangélico de 30 anos morreu em cima do palco, fazendo showzinho gospel. E foi por causa dessa porcaria, você pode ter certeza. Teve um médico aí que mataram ele. Ele falou assim, espera daqui 2 anos. Você vai ver que vai ter gente caindo pro chão morta. Espera mais um pouquinho para você ver o resultado dessa porcaria que vocês tomaram. Jesus está voltando, filho. O diabo é o Deus desse século. Ele é o Deus desse século. Ah, Jesus tem o poder para a igreja curar os enfermos. Sabe o que eu vi? Um bando de pastor covarde, medroso, com máscara na cara, mandando todo mundo tomar essa porcaria aqui, ó. Toma cuidado. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele nunca brincou de ser diabo. As pessoas vão na Avenida Paulista fazer marcha para Satanás, marcha para Exu, marcha do orgulho gay, marcha da maconha, marcha das vadias. É? E para onde que vai terminar essa marcha? Você sabe me dizer? A Bíblia diz que termina no inferno. Lago de fogo e enxofre. Se arrependam. Apocalipse 9:20 diz: não querem se arrepender. Não querem deixar de adorar os demônios.
os seus ídolos. É para isso que serve o Neymar, filho. Para te enganar, bonitão. Para isso que veio a Anitta. Para arrastar você pro inferno. Seus ídolos. Maldito é o ídolo. Por isso que a Bíblia fala, maldito é o ídolo. Maldito aquele que adora o ídolo. Por isso que a Bíblia fala assim, o mandamento é simples. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. Se você conseguir fazer isso, você cumpriu toda a lei. Isso aqui é difícil, né? Porque a Bíblia fala que no final dos tempos os homens serão amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Avarentos, presunçosos, soberbos, irados, blasfemadores, cruéis para com os bons, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, infiéis. A gente está vivendo o cumprimento de todas as profecias. Jesus falou assim, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Qual que vai ser o resultado? Está na Bíblia. O resultado vai ser o mesmo, Jesus falou, que foi para Sodoma e Gomorra. O resultado vai ser o mesmo que foi a geração de Noé. Destruição. Não deram ouvidos. Não tiveram ouvidos para ouvir o Espírito Santo falar. O Salmo 115 diz, os ídolos dos povos são prata e ouro, obra da mão dos homens. A imagem de escultura não vale nada, diz a Bíblia. Como é que faz? Há um só Deus. Ele criou os céus e a terra. Noé conheceu esse Deus. Noé falava com ele. E ele falou para Noé, eu vou destruir essa geração. Ele não brincou. Jesus aí fala assim, até o dia que Noé entrou na arca. Aí veio o juízo. Aí veio o dilúvio. Eles morreram. Sabe por que eu estou aqui pregando evangelho? Não é para ganhar dinheiro, não. Seu dinheiro é o que menos tem valor aqui. Há 20 anos que eu prego evangelho na rua. Trem, ônibus, hospital, cadeia. Evangelho é poder de Deus e sabedoria de Deus para salvar o homem. O homem foi criado imagem e semelhança de Deus. O homem é eterno. Mas se ele não se converter, ele vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. O corpo e a alma. Corre para salvar a tua alma. Corre. Jesus falou que ele viria como um ladrão de noite e pegaria esse mundo de surpresa. Jesus ele fala assim, eles não perceberam. Veio o dilúvio. Morreram. Está vendo a guerra lá em Israel? É bíblica. É um dos maiores sinais das profecias. Jesus ele faz uma profecia sobre Israel. Ele fala assim que quando Israel voltasse a ser um país, essa seria a última geração. A gente já está no final dessa última geração. Israel voltou a ser um país em 1948. Lucas 21. Versículo 24. Jerusalém será pisada pelos gentios até o fim do tempo. Jerusalém hoje não é terra de Israel, não é a capital. Mas a profecia diz que quando Jerusalém voltar a ser capital, a igreja não vai estar mais aqui não. A gente está vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Jesus falou virá uma grande tribulação como nunca houve nem haverá jamais. Guarda o que você tem para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem quiser de graça, beba da água da vida. Amém? Vou ligar pro carregador. Tem o fone, tem o cabo, tem o carregador. JBL, Samsung, pessoal, R$10 é o fone, JBL, cabo.